A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Os queridos, primeiramente, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Um bom dia. Quero dizer que você é bem-vindo aqui no meu canal. Você que já é inscrito, você que pretende se inscrever, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ser edificado com as mensagens que tem neste canal, os estudos. Aqui você não vai pagar nada para poder entrar e estudar. Você só tem que se inscrever no canal, dar o seu like. Você não precisa pagar para ver nenhum dos meus estudos. Tudo acesso livre, certo? Você vai ouvir mensagem, os estudos, tudo de forma gratuita. Por quê? Eu faço isso? Porque eu faço os estudos de qualquer jeito? Não. Porque quando eu era seminarista, estudei no seminário teológico, pela misericórdia de Deus, eu falei para Deus que o que eu aprendesse, eu queria repassar de graça. Porque eu sei que tem muitos irmãos que não têm condições de fazer um seminário, de estar ali. Até eu mesmo, quando fui fazer, eu estudava apenas aos sábados. Eu fazia uma cadeira, uma disciplina, né? No sábado. E quando Deus foi dando condições, eu aumentei para 2, depois 3, depois voltei para 2 e fiquei mais ou menos 5 anos no seminário, fazendo, aprendendo ali um pouco da palavra de Deus, porque eu tinha no coração esse desejo de aprender. Quando eu via pregações e o pastor falava uma coisa que eu não procurar na Bíblia, não estava, então batia a curiosidade de saber de onde ele tirou aquele assunto, aquele pano de fundo. Então isso me fez, né, ir estudar no seminário, o desejo de conhecer mais a Deus, porque eu também, como muitos outros irmãos antes, eu não tive alguém que me ensinasse. Você chega na igreja, você aprende ali na escola bíblica alguma coisa, e eu, por ser novo convertido, quando eu entrei, achava que o pastor iria me ensinar, tal, mas você com o tempo percebe que até o pastor ele tem medo de passar o conhecimento, porque ele pensa logo que a pessoa quer o lugar dele. Então, eu conheci um pastor, né? E esse pastor, na época, ele perguntou para mim: você gostaria de fazer seminário? Eu digo, lógico. É o pastor Landim. Hoje ele já não está conosco, né? Ele partiu para o seio do Senhor. E ele foi um pastor muito bom. Não que ele pagou o meu seminário, pelo contrário, ele me incentivou mais, né? Todo o custo saiu do meu bolso, da minha esposa. A gente que, pela misericórdia de Deus, veio pagando, minha mãe ajudou. A gente adquiriu alguns livros. A gente não ficou um ésimo teólogo, né? Mas deu para preencher um pouco daquilo que eu desejava, do conhecimento, né? E a gente nunca sabe, irmão, porque as coisas divinas, as coisas espirituais, as coisas de Deus são muito profundas para o nosso conhecimento humano. Nós somos seres finitos, Deus é infinito. O conhecimento de Deus, o homem não tem possibilidade de alcançar o conhecimento de Deus. É Ele quem nos dá, é Ele quem nos dota do conhecimento dEle, segundo o propósito dEle, para benefício da obra e do reino. Certo? Então, foi por isso que eu também busquei aprender, né? Eu tinha esse desejo. Pois bem, mas o assunto que nós vamos falar hoje é falar sobre discernimento de espírito. Das coisas que aconteceram aí no nosso país durante uns 4 anos atrás, as coisas que aconteceram, né? De um certo pessoa
que queria ser presidente da República, e ele conseguiu isso. E durante 4 anos esse homem ele chegou a ser o presidente da República. Ele conseguiu a simpatia dos irmãos evangélicos, de alguns pastores, porque ele se dizia tradicional, se dizia uma pessoa conservadora dos valores da família, e muitos pastores abraçou ele como candidato, né, por representar até mesmo os cristãos, mas muitos pastores também se aproveitaram, fizeram manobra dentro das igrejas, induzindo os irmãos a votar neste candidato, dizendo que era um homem de Deus, que ele ia fazer isso e aquilo. Muitos pastores também gananciosos, pastores que estavam aí com dívida, que queriam facilidade para pagar suas dívidas, ou até mesmo para que as suas dívidas fossem esquecidas, né? E apoiaram e fizeram comícios dentro da igreja, e usaram da passeata para Jesus também para fazer comício, quando a passeata para Jesus é uma forma de nós estarmos ali evangelizando, ganhando almas para Cristo, mas utilizaram da passeata para Jesus para fazer comício para o dito cujo, né? Para esse cidadão que hoje está aí todo enrolado das coisas que andou praticando, as escondidas, achando que ninguém iria descobrir, achando que Deus era tolo, né? É tolo. Deus, irmãos, ele não pactua com coisas erradas, ele não está ligado com coisas ocultas, com sujeira, com roubalheira, com mentira. Deus, nosso Deus é santo, irmão. Deus é santo. E ele deseja que nós também sejamos santos, por mais difícil que seja para nós, seres humanos. Mas Deus é santo e ele exige de nós que a gente se separe, que a gente procure ser pessoas verdadeiras, né? Que a gente procure ser o mais correto possível. Muitas das vezes, irmão, ser verdadeiro, ser correto, implica nas nossas responsabilidades. Às vezes tem muitos cristãos que não assumem o seu erro, porque ele não quer se prejudicar, ele prefere prejudicar as pessoas do que prejudicar o seu erro. Sabe, o bonito do ser humano, irmão, isso é para qualquer pessoa, é quando nós assumimos o erro. Quando a gente faz algo errado, ele assume e dá a cara a tapa e dizer, não, eu errei. É isso que Deus quer de cada um de nós. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi reconhecia os seus erros. Davi não procurava ocultar. Ele até tentou ocultar um certo pecado, mas quando Natã chegou diante dele e falou a verdade, então ele caiu em si. Ele viu que não poderia enganar a Deus. E faltou ao povo de Deus a prudência, o discernimento de espírito, para ver se realmente este homem que hoje é o ex-presidente, se ele realmente era um homem ali sendo colocado por Deus. E hoje a gente vê aí que a igreja do Senhor, o povo de Deus, foi usado para trazer benefícios a esse sujeito. Ele se beneficiou durante 4 anos, ele promoveu aí roubalheira, um homem que dentro de si só tinha o desejo de poder, de enriquecer, de ter mais poder, usou o dinheiro público de forma errada. Estão vendo aí hoje as coisas às claras, né? Tudo sendo colocado às claras, a mulher dele,
usando o dinheiro público, né, de uma forma errada, errônea, enquanto a gente tem no nosso país muitas pessoas na miséria, muitas pessoas não têm o que comer, não têm onde morar, não têm uma qualidade de vida decente. E ele então se utilizou da igreja do Senhor, do povo de Deus que não teve o discernimento, do povo de Deus que por muitas das vezes houve embate entre si, muitos irmãos ficaram magoados uns com os outros, alguns foram expulsos da igreja, alguns perderam seus cargos, por conta de quê? De um homem que estava ali se passando por crente, por irmão, se passando por bondoso, quando na verdade a palavra de Deus diz que o diabo, ele se veste até como anjo de luz. E nós, igreja, não tivemos o discernimento. Sabe, querido, eu vou ser bem sincero aqui, porque eu não votei nesse sujeito. Nem eu, nem a minha família, nem as minhas filhas, nem a minha esposa. Nós não votamos nele. Nós votamos no presidente atual que está aí. Porque alguma coisa eu achava estranha neste homem. Algo me incomodava. E eu disse para minha esposa, minha filha, eu não vou votar nesse homem porque eu não sinto de Deus de votar nele. Apesar de tudo que foi falado, dito, de aborto, de que a família ia ser desestruturada, de que as crianças iam ser induzidas ao homossexualismo aí com a cartilha que inventaram, dizendo que o partido tal ia fazer isso, questões de mulheres usar o mesmo banheiro de homem. É lógico que essas coisas nos preocupam, mas não existe só essas coisas. Nós temos que ter uma visão ampla. Nós não podemos ficar olhando só para isso. E a igreja só estava focada nisso, nessas coisas que eram colocadas, as palavras que eram ditas, né? O bem lutando contra o mal. E quem é o mal? Ele dizia que era o outro lado, mas o mal era ele mesmo, se trajando de bem, roubou a nação, enganou o povo brasileiro. Muitas pessoas que poderiam estar hoje conosco faleceram por conta das mentiras que esse homem promoveu, né? Negando a vacina. As pessoas deixaram de se vacinar por conta das coisas que ele falou. Muitas pessoas deixaram de se vacinar. Algo que você, quando criança, aprende, que a vacina é importante, e vem esse senhor com umas ideias totalmente diferentes, juntamente com a sua cúpula de pessoas ambiciosas, enganosas, e hoje a gente vê aí a nação. Mas Deus é justo. A justiça de Deus, irmão, ela não tarda. Ela vem no momento certo, no dia certo, na hora certa, para qualquer pessoa. Ela vem ou aqui, neste mundo a qual nós vivemos com essa matéria, ou ela vai vir no porvir, quando todos nós iremos ser colocados diante de Deus e julgados pelos nossos atos. E agora ele está pagando, e vai pagar por todos os crimes que ele cometeu, e se não se arrepender, vai pagar também no céu, ele e todos aqueles que enganaram a nação. Povo de Deus, nosso dever como cristão é orar, é ganhar almas para o Senhor. Nosso dever como cristão não é estar no meio da política, lógico. Nós estamos inseridos em uma sociedade, nós temos que ter senso crítico, nós temos que saber escolher uma pessoa decente para governar a nossa nação. Mas acima de tudo isso, nós temos que orar, nós temos que pregar a palavra de Deus. Isso é o que Deus quer de mim e de você.
Não que a igreja se misture na política, porque a política, meu querido, não se engane, é um lugar em que as pessoas elas se vendem por qualquer dinheiro, por qualquer negociata. Muitos ali só querem enriquecer, aumentar suas fortunas. Muitos ali não querem nem saber do pobre, porque se quisesse saber do pobre, o Brasil seria uma nação onde as pessoas teriam uma qualidade de vida decente, onde as pessoas teriam moradia, teriam um salário decente, porque o nosso território, o Brasil é grande. O Brasil é um país rico, de todas as formas. Então, se esses políticos quisessem realmente o bem-estar da sociedade, do povo, eles fariam por onde? Então, o conselho que eu dou à igreja do Senhor, vamos orar para que Deus possa mudar as nossas vidas, para que Deus possa mudar as pessoas, para que Deus possa quebrar os corações de pedra e colocar um coração de carne, para que a palavra dele entre no coração das pessoas e venha germinar e venha dar frutos, para que as pessoas possam um dia estar com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, a sua família, seus negócios, em nome de Jesus. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, ajude este canal a alcançar outras vidas. Tem tantas vidas aí precisando ouvir a palavra de Deus, dentro de um presídio, na praça, jogado na praça, dentro do leito de um hospital. Pessoas que estão aí sofrendo. Nosso dever é pregar a palavra de Deus, é proclamar o evangelho da salvação. A palavra de Deus diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós devemos ouvir o que Deus está falando para nós. Nosso dever é pregar, é anunciar. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que você, meu querido, possa ser um escolhido de Deus. Por isso, dê ouvido à palavra de Deus enquanto há tempo, enquanto há fôlego de vida em você, para que você possa se arrepender e entregar a sua vida a Cristo para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.